Bem-vindos ao Dev Raiz. Aqui a gente investiga com um olhar crítico as tendências que estão de fato redefinindo o jogo no desenvolvimento em produção. Hoje o nosso alvo é a Developer Experience, mais especificamente para APIs em Laravel. E olha, a gente não vai ficar só no como se faz. O nosso foco é entender por que essa disciplina virou um divisor de águas para equipes de alta performance no mundo todo. São aquelas decisões de arquitetura, sabe? Aquelas que realmente fazem a diferença. Essa frase, na verdade, resume o centro de toda a nossa investigação. Isso aqui não é um probleminha qualquer, não. É o custo oculto que simplesmente drena a produtividade, que infla os tickets de suporte e, no final do dia, é o que define a reputação de um produto digital. É aquele atrito silencioso, sabe? Aquele que separa as APIs que geram receita daquelas que acabam sendo abandonadas. Essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa análise. E a resposta? Bom, ela não está só na funcionalidade básica. Ela está numa série de decisões muito deliberadas de design, de arquitetura e principalmente de empatia. É uma mudança de mentalidade fundamental que a gente vai desconstruir passo a passo. Então, vamos direto ao primeiro ponto da nossa análise. Uma Developer Experience, ou DX ruim, não é só um incômodo. É um verdadeiro vazamento de recursos. Pensa bem. Cada hora que um dev passa tentando decifrar uma resposta de API, é uma hora a menos de inovação. É um débito técnico que se paga com a moeda mais cara que existe, o tempo da equipe. E só para deixar bem claro, DX não é só mais uma buzzword de conferência. É uma métrica de negócio, de verdade. Ela mede a clareza, a previsibilidade e a eficiência que uma API oferece. Uma boa DX, na prática, é como ter um suporte em escala, porque ela previne os problemas antes mesmo que eles tenham a chance de acontecer. Certo. Agora, vamos analisar o que eu chamo de cena do crime de uma API ruim. Nossa investigação aqui se divide em alguns pilares fundamentais. É exatamente nesses pontos que a maioria das APIs tropeça, criando atritos que poderiam e deveriam ser evitados com as ferramentas e a mentalidade certas. E aqui a gente encontra, talvez, o inimigo número 1 da experiência de quem desenvolve, a inconsistência. Pensa comigo, um endpoint te devolve um erro num formato, aí outro endpoint, o erro vem de um jeito totalmente diferente. O que acontece? Quem está consumindo essa API é obrigado a escrever um monte de código defensivo, cheio de condicionais, só para se proteger. Isso quebra o fluxo de trabalho e, pior, destrói a confiança na API. E é aqui que o Laravel oferece um verdadeiro arsenal para combater isso. A estratégia é elegante e muito poderosa: centralizar tudo. Ao usar o manipulador de exceções global e os form requests para validação, a gente garante que toda a resposta de erro siga um contrato único e bem definido. O resultado? Previsibilidade total. E o benefício estratégico disso tudo fica muito claro aqui. O resultado final é previsibilidade. O dev que consome a API sabia exatamente o que esperar, seja num caso de sucesso, seja num caso de falha. Isso reduz a carga cognitiva e, sem dúvida, acelera drasticamente a integração. Agora, o segundo ponto de falha crítico: documentação desatualizada. E vou te dizer, ela é pior do que não ter documentação nenhuma, porque ela mente. E isso força quem está desenvolvendo a gastar horas depurando uma falha de comunicação. É, na prática, uma quebra de confiança logo no primeiro contato. A abordagem moderna resolve isso de uma forma genial, transformando a documentação em um artefato vivo do ciclo de desenvolvimento. Ferramentas como o Scribe, no ecossistema Laravel, geram a documentação direto do código-fonte. Isso garante que ela nunca fique desincronizada. E o ponto crucial aqui é incluir exemplos práticos e, claro, documentar todos os cenários de erro. Isso economiza horas de tentativa e erro. Uma API não é estática, né? Ela evolui. E essa evolução precisa ser gerenciada com muito cuidado. Então, nesta sessão, a gente investiga como planejar o futuro da API, abordando o versionamento e a autenticação de uma forma estratégica, para não criar um pesadelo para os consumidores atuais. A comparação aqui é brutal e mostra todo. De um lado, você tem a abordagem reativa, que quebra integrações e gera o caos. Do outro, a estratégia proativa, que usa cabeçalhos de depreciação para comunicar as mudanças com antecedência. A escolha que você faz aqui define a relação de longo prazo com todo o ecossistema que consome a API. A autenticação é, basicamente, a porta de entrada da API. Se for difícil de abrir, muita gente simplesmente desiste. Um bom sistema, como o que o Laravel Sanctum oferece, precisa ser robusto e, ao mesmo tempo, acessível. Isso significa ter um passo a passo impecável para o primeiro token, políticas de expiração bem claras e um sistema de rate limiting que entenda a diferença entre um ambiente de teste e um ataque malicioso.
Agora, vamos falar de um fator que não é visível, mas que é profundamente sentido: a performance. Uma API lenta, mesmo que seja super bem documentada, é uma fonte de frustração constante. Performance não é um recurso extra, é um componente central da Developer Experience. O que é interessante aqui é a visualização de um dos problemas de performance mais clássicos, o famoso problema N+1. Sem o eager loading, uma única requisição pode, sem exagero, desencadear centenas de consultas ao banco de dados. O Laravel resolve isso de uma forma muito elegante com o método with, reduzindo drasticamente o número de queries e, claro, o tempo de resposta. E este cronograma ilustra outra tática poderosíssima. Para operações que demoram, como processar um vídeo ou enviar um lote de e-mails, a API não precisa ficar esperando. Ela pode simplesmente aceitar a requisição, responder na hora com o status 202 accepted e delegar o trabalho pesado para uma fila. Isso cria uma experiência de uso extremamente responsiva. E chegamos agora na mudança de paradigma que eu considero a mais importante de todas. É tratar a API não como um efeito colateral do sistema, mas como um produto de primeira classe, onde os desenvolvedores são os usuários. Essa mentalidade, quando aplicada, muda absolutamente tudo. E para colocar essa mentalidade em prática, o Laravel nos oferece os resources. Eles são basicamente uma camada de transformação que permite moldar a resposta da API para o que o consumidor realmente precisa, desacoplando essa resposta da estrutura do banco de dados. É projetar o produto para o usuário final. Simples assim. Então, o ponto crucial é este: a mentalidade de produto se manifesta em práticas bem concretas. Significa ter empatia pelo contexto de quem consome a API, estabelecer canais de feedback, ser transparente sobre as mudanças com o changelog e projetar as salvaguardas, como o rate limiting, de forma inteligente e educada. Para fechar a nossa investigação, fica muito claro que investir em Developer Experience não é um luxo. Em um ecossistema onde as APIs competem pela adoção dos devs, a facilidade de integração e a confiabilidade se tornam uma vantagem estratégica e competitiva poderosíssima. Essa citação final reforça a urgência do tema. No ritmo que o mercado avança, o que era padrão ontem, hoje pode muito bem ser um débito técnico. A única forma de se manter relevante é ter um foco obsessivo na experiência de quem constrói em cima da sua tecnologia. E a gente encerra com essa provocação. Em um projeto atual, no contexto do dia a dia, qual dessas práticas que a gente discutiu traria um maior impacto imediato para a DX de uma API? Seria a padronização de erros, a documentação viva ou talvez aquela mudança para uma mentalidade de produto? Deixe a sua análise nos comentários, vamos construir esse conhecimento juntos.